A gente, claro, vai seguir aqui repercutindo essa fala de Lula, o discurso do presidente, com o professor Leonardo Trevisan, professor de Relações Internacionais da ESPM. Nessa entrevista também, o Leandro Rezende, aqui ao meu lado, participa. Professor, seja muito bem-vindo. Bom dia. Bom dia, Carol. Bom dia, Leandro. Bom dia a todos que nos escutam. Bem, professor, vou aqui a um dos principais pontos desse discurso de Lula, quando ele se refere à sustentabilidade, transição energética, energia limpa, inclusive fazendo referência à cúpula da Amazônia, que aconteceu em Belém, fazendo também acenos à COP30, que também acontecerá na capital paraense. Esse será a grande linha e a grande bandeira atual do presidente da República nos discursos internacionais? Será o principal eixo de discurso do presidente Lula, não só no G77, mas também na Assembleia Geral da ONU em Nova York? É bastante provável que sim, né? A transição energética é um assunto que comove o mundo inteiro. Eu quero insistir nesse verbo, comove, né? O mundo inteiro percebe as consequências, não é só no Rio Grande do Sul, o mundo inteiro, não é só em Marrakech, o mundo inteiro percebe. Ao perceber isso, esse discurso ele chama a atenção, ele tem ouvidos, as pessoas prestam atenção num discurso nessa direção, em todos os países do mundo. O que interessa e o que me chamou muita atenção no discurso do Lula o caminho será falarmos em transição energética. Como fazermos essa transição energética? Esse é o ponto, né? Ele está propondo uma linha nova, ele está propondo uma situação nova que está baseada em dois princípios. O primeiro deles você já destacou, Carol. Vamos devagar, quem tem contas a pagar, que pague primeiro, né? É esse o ponto. Há uma dívida histórica de quem poluiu o mundo por quase 150 anos desde o começo da Revolução Industrial. Então, não foram os países pobres que fizeram isso, muito pelo contrário, eles só receberam as condições. Então, os ricos têm uma dívida histórica para arcar com isso. O segundo ponto que me chamou muita atenção no discurso, como falar de transição energética? Por parcerias e pelo ressuscitar da Comissão Sul-Sul. Isso tem relevância, Carol. De alguma forma, ele está propondo um caminho em que o Sul construa suas próprias alternativas tecnológicas. Isso é relevante. Ele está caminhando nesse sentido. Vamos dizer desta forma, tem uma cena escondida nesse processo. É claro que quando ele fala de que o Sul se reúna, que o Sul avance em tecnologia, ele está pensando em uma troca entre os países, incluindo China, que é o candidato que tem mais condições de ajudar a esse mundo. Em outras palavras, não há confronto com a ala norte, a cooperação com a ala sul para uma competição justa. Eu acho que é este o sentido que fica nessa Comissão Sul-Sul. Leandro? Valeu, Carol. Professor, queria perguntar para o senhor sobre a simples presença do Lula em Cuba, né? A gente teve um momento diferente nas relações do Brasil com o país durante o governo Bolsonaro e agora, né, a gente está aí com 9 meses e um pouquinho mais, 9 meses e 15 dias de governo. O Lula vai a Cuba num cenário que ele entendeu como sendo o melhor, né? E depois vai para os Estados Unidos. Mas queria entender com o senhor o que marca para as relações internacionais do país a saída do presidente da República a Cuba depois de um governo que, enfim, era refratário ao governo cubano, que foi o governo Bolsonaro. Leandro, acho que você toca num ponto essencial, né? Quais são, se nós falamos nas construções, no processo, quais são os sinais emitidos pelo governo brasileiro nessa condição? O governo brasileiro quer assumir uma posição de protagonismo nessa relação Sul-Sul. Isso é evidente. Quando nós falamos sobre esse processo, como recuperar esse protagonismo, nós temos dois jeitos de entender a ida do presidente Lula a Cuba. O primeiro jeito é um jeito formal, é um jeito protocolar. O Brasil recebe a gestão do G20, a gestão do G77, são muitos Gs nesse mundo de Deus. Então, de alguma forma, né, todos se atrapalham. Então, de algum modo, no G77, o Brasil está repassando, ele mencionou que vai repassar a Uganda, né, a próxima gestão, e Cuba era o protagonista, o presidente rotativo anterior.
Ele está recebendo este processo. A sede seria Cuba, como será proximamente a sede no Brasil para essa transferência. Então, há uma visão protocolar. É claro que ele poderia ter mandado só o chanceler, a maioria dos países fizeram isso. O Brasil optou por Lula comparecer, a figura do presidente comparecer, pela diplomacia presidencial embutida nesse processo. Lula quer dar um recado ao mundo. De alguma forma, o que tem por trás dessa ida é: vamos revisar a ideia de embargo a Cuba. O que tem ainda mais por trás desse processo é: vamos parar com as lógicas das sanções econômicas que imobilizam e punem países. Lula não está sozinho nesse processo. Há uma imensa quantidade de países que pensam assim e não são países punidos. Vários países europeus condenam as sanções e olham para isso como uma forma de atrasar o país. Cuba, por exemplo, não pode pagar a dívida que tem com o Clube de Paris por causa dessas sanções. Se nós olharmos vários países africanos dramaticamente pobres, também são punidos por essas sanções. Lula está propondo um caminho de entendimento, não sozinho, na gestão do G7. Ir a Cuba tem este sentido, o sentido de emitir um aviso, um pedido ao mundo que faz sanções, de que as sanções são mais prejudiciais do que, de fato, favoráveis a que esses países pensem melhor nas ações que tomam. Professor, aqui vários pontos para abordar com o senhor, não só com relação a esse encontro em Cuba, mas também com a agenda seguinte do presidente da República, porque ele vai aos Estados Unidos, participa da Assembleia Geral da ONU, também se encontra com o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden. A partir do que estamos acompanhando hoje, qual que é o peso do Brasil nessa possível interlocução entre os países em desenvolvimento e os países desenvolvidos? Essa é a pergunta e as duas coisas se misturam, Carol, né? A conversa do presidente Lula com o presidente Joe Biden é o sinal exato do que nós estamos falando. O Brasil não tem a intenção de ficar no grupo do G77, de ficar alinhado à China e virar as costas para o grupo G7, para os Estados Unidos, até mesmo para a Índia. Não é nada disso. O Brasil está interessado em manter um protagonismo exatamente porque fala para os dois lados. Qualquer criança melhor informada sabe que o mundo hoje tem dois gigantes, China e Estados Unidos. Qualquer um sabe. O Brasil está olhando para isso e se candidatando a conversar com os dois lados. Me chama muita atenção a conversa, o tema da conversa com o Joe Biden. Já está anunciado isso pela diplomacia brasileira e americana. Esse tema serão as condições de trabalho, as relações de trabalho. Biden está escolhendo esse assunto para construir sua candidatura à reeleição por ele. O trabalhador em aplicativo, o trabalhador vítima das transformações digitais, aquele cidadão que perde seu emprego porque a máquina o substituiu, Biden quer falar com eles. Lula também quer. É neste sentido que ele se aproxima de uma agenda nova, de um processo novo. Em outras palavras, eu vou a Cuba, mas eu vou a Washington também. Esse é o ponto. Né? E isso é muito interessante que se faça. Isto não é novidade na diplomacia brasileira. O Leandro mencionou muito bem que nós estamos de costas viradas para Cuba e outros países. Não é a nossa tradição. Nós não nos metemos em briga dos outros. Nós somos sempre aquele que diz assim, vamos negociar? Essa posição do Brasil é uma posição centenária na diplomacia brasileira. Nós só tivemos um hiato durante o governo passado e certa parte do governo Temer, um hiato em que nós viramos as costas, tomamos lado. Isso não nos interessa. O que nos interessa, de alguma forma, é manter essa posição de negociador para conquistar protagonismo. Sabe por quê, Carol? Porque protagonismo quer dizer investimento, protagonismo quer dizer construção de marca Brasil. E é isso que nos interessa. Professor, o Lula vai agora para os Estados Unidos e certamente, como em toda reunião de países, né, o tema da guerra da Ucrânia vai aparecer.
presidente foi eleito com uma proposta de fazer um clube da paz para negociar a paz entre Ucrânia e Rússia, mas a coisa não andou muito, né? A guerra continua. Como é que o senhor vê o lugar que o Brasil está se colocando nessa guerra entre Rússia e Ucrânia, invasão russa na Ucrânia, né? O Brasil evita condenar, o Lula fez uma série de falas contraditórias até na semana passada no G20. O que o senhor espera do posicionamento do Brasil daqui para frente sobre a guerra da Ucrânia? Leandro, esse é o assunto mais espinhoso hoje em qualquer relação internacional, em qualquer encontro internacional, esse é o assunto mais espinhoso. Nós temos uma posição tão difícil quanto, por exemplo, a da Índia. A Índia é uma compradora de petróleo russo preferencial e ela não quer condenar a invasão russa, que foi o que foi uma invasão. O Brasil fez diferente. O Brasil, na Assembleia da ONU, que votou isso, o Brasil optou pela condenação. Esse é o fato, né? Então, a diplomacia brasileira preservou aquele lugar de negociação. Por outro lado, o presidente brasileiro, de alguma forma, tenta organizar... Todo mundo querendo falar com o senhor, professor. Isso é um problema sério de professor. São alunos, eles querem saber coisas. De alguma forma, quando nós olhamos para esse contexto, nós percebemos que o mundo tem uma realidade diferente. O Brasil quer aproveitar essa nova realidade. A questão da Ucrânia é uma questão que está iniciando um redesenho geopolítico no mundo. Ucrânia não é só uma guerra. Ucrânia é uma redefinição de quais são os espaços políticos no mundo. O Brasil quer participar dessa mesa, Leandro. Não está sozinho nessa participação. Outros países também querem. Japão também quer. Alemanha também quer. Países que não participam do Conselho de Segurança da ONU. O nosso alvo, ao falarmos de Ucrânia, é que nós queremos uma cadeira no Conselho de Segurança representando a América Latina. É indiscutível que o Brasil é a maior economia da América Latina. Nós queremos esse lugar. Então, de alguma forma, a guerra da Ucrânia, com todas as dificuldades que tem, ela, de algum modo, precisa da posição da América Latina. E a posição da América Latina é importante nesse sentido. Professor, eu sei que seus alunos estão lhe ligando, lhe mandando WhatsApp, mas eu vou fazer mais uma pergunta aqui para a gente encerrar, com relação a esse tom de cobrança que o presidente Lula vem adotando nos encontros internacionais. A própria fala que a gente acompanha agora há pouco, ele cobra a responsabilidade dos países desenvolvidos em termos de financiamento climático, financiamento ambiental, devido à responsabilidade deles da atual situação do aquecimento global. Também a gente acompanha muitas críticas, por exemplo, à composição do Conselho de Segurança da ONU. Lembrando, o presidente Lula vai à Assembleia Geral da ONU depois dessa agenda em Cuba. Até que ponto essas cobranças podem surtir efeito, professor? Essa é a questão, né? Carol, você está cobrando exatamente o fato real. Qual é os resultados? Aonde estão os resultados? Como é que nós vamos alcançar resultados? Porque falar é fácil, né? Fazer o discurso é fácil. Eu quero que os ricos paguem. Como é que nós vamos fazer os ricos pagarem? Esse é o ponto, né? Tua pergunta esse é o X da história, né? Fazê-los pagar é, por exemplo, dar a resposta certa, que o Brasil não estava sozinho. O presidente da África do Sul respondeu junto, Ramaphosa respondeu junto ao presidente francês, Emmanuel Macron. O que é que o presidente Macron queria? Uma reforma nos bancos multipolares, nos bancos de financiamento internacional. Qual era a reforma pretendida pela União Europeia? O dinheiro que está nesses bancos para mitigar a pobreza, para fazer investimentos em educação, para fazer investimentos em saúde, seria dividido com a questão ambiental. Opa! Quer dizer que nós vamos pegar o dinheiro que estava definido para melhorar a pobreza e vamos usar para combater a mudança climática? Imediatamente o presidente Lula e o presidente Ramaphosa da África do Sul disseram: esse não é o caminho. Nós queremos dinheiro novo para combater a mudança climática. É disso que nós estamos falando. Qual será o dinheiro novo que será colocado nos organismos internacionais pelos países ricos? Tem sentido a cobrança,
porque desde a COP15, lá atrás, desde o Acordo de Paris, se está definido que os países ricos ofereceriam 100 bilhões de dólares para os países pobres combaterem. Nunca foi feito. Isso tem uma dívida de mais de 14 anos que não foi feito. 100 bilhões de dólares para combater a questão ambiental é muito pequenininho, é um dinheirinho de nada. Quando nós falamos de combater questão ambiental, diferentes organismos mostram que a necessidade é absolutamente maior. Se fala em trilhões de dólares, na casa dos 3 dígitos, de 100 a 200 trilhões de dólares. 100 bilhões é muito pouquinho, e nem isso foi oferecido. Junto com o Brasil estão todos os países africanos, estão os países do sudeste da Ásia, está a Indonésia, está a própria Índia. Não fomos nós que poluímos o mundo nos últimos 100 anos. De algum modo, essa cobrança tem sentido. Vários organismos internacionais da própria ONU se encaminham neste mesmo sentido. Agora é a tua pergunta. Falta convencer os ricos a abrir o cofre. Isso é difícil, viu, Carol? Isso é realmente difícil. Quando chega nesse momento, o discurso para e geralmente eles vão embora da conferência. Porque na hora de pôr a mão no bolso, como você sabe, todo mundo reclama.